Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Estamos aqui agora com o professor Rodrigo, né, para mais uma aula de matemática. Agora é de matemática 2, né? Agora vamos ter aula de matemática 2. Espero que vocês estejam separando essas matérias, viu, gente? Não são matérias para ser colocadas na mesmo igual, né? Matemática 1 é um assunto e na matemática 2 está em outro assunto. Então, não vão lá misturar isso não, tá bom? Pessoal, nós estamos pegando aqui nossa aula de matemática 2. Lembrando que na aula passada de matemática 2, eu fiz um início, um começo, uma revisão. Para vocês foi uma espécie de revisão, porque o conteúdo era do 6º ano. Então, nós não tivemos exercício, atividades de matemática 2 na aula passada, tá bom? Nós tivemos apenas a explicação do que era ponto, reta, plano, segmento de reta, semi-reta. São coisas necessárias para a gente começar a aprender geometria, tá bom? Então, a gente vai começar realmente a nossa matéria, especificamente do livro didático do 7º ano, a partir de agora, tá bom? Então, gente, e claro, antes de começar, já que eu queria fazer uma aula junto, mas depois pensei, não, vou dar aula pelo livro. E é isso que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar aqui a partir do livro. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem, mas pode acompanhar pelo vídeo aqui também, né? Mas a aula vai ser aqui acompanhada pelo livro. Mas antes de começar, eu gosto dessa frase aqui, é uma frase que todos precisamos aprender, nem eu sei ela muito bem, e todos precisamos entender ela o seguinte, olha, a sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto, né? O que é essa ideia de zona de conforto que ele se trata aqui? Zona de conforto é tu não se dar o trabalho para fazer as coisas. É tu preferir ficar no celular, é tu preferir assistir televisão, é tu preferir estar com os amigos, e tu não faz nada para modificar a tua situação. Como é que tu vai ter a aprovação aqui? É claro que nós estamos falando a nível de estudo, né? Aprovar no vestibular, aprovar no Enem, né? Entrar numa faculdade, aprovar numa prova de concurso, numa seleção para um emprego, né? A prefeitura, por exemplo, abre uma seleção, aí você quer trabalhar nessa seleção, só que você não sai da sua zona de conforto. A zona de conforto? Não, deixa aqui, vou ficar aqui esperando. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Né? Essa é a zona de conforto. A zona de conforto é quando você evita ter trabalho para conseguir uma coisa. Essa é a zona de conforto. E a gente sabe que para a gente conseguir algo, a gente precisa sair dessa zona. A gente precisa ser ativo, ter atitude, ir para ação, né? E porque senão não dá. Quer dizer, estamos aqui estudando, se esforçando os professores especialmente. Meu trabalho aqui não se compara dos outros professores de vocês. Podem ficar cientes disso. O meu trabalho dá trabalho, eu gravo aula, mas não tem comparação do que é fazer uma live de aula todo dia. Começando de 1 da tarde até 5 horas, sei lá que hora vai. Não tem comparação, viu, gente? Os demais professores aqui eu não me comparo. Não me comparo. E todos eles estão exatamente fazendo isso. Estão saindo da zona de conforto para que façam o trabalho deles. E façam o trabalho bem feito. Né? Então, assim, acho que também o trabalho de vocês. Particularmente, eu não dei trabalho para minha mãe para estudar. Veja bem, isso quer dizer que eu sou o melhor do mundo? Não, lógico que não. Eu dei vários trabalhos para minha mãe. Estou falando que no quesito eu estudar, eu não dei trabalho. Eu ia estudar, eu fazia minha atividade. Eu não precisava da mãe estar todo tempo mandando, me perguntando, não. Eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Eu quero ficar livre disso. Eu tinha atividade, eu quero já fazer logo. Vou fazer. E terminou. Ótimo, beleza. Dava tempo eu jogar bola, dava tempo. A gente ia para a educação física, jogava bola. A gente jogava bola de tarde, a gente jogava bola meio-dia. E mesmo assim ainda dava tempo para fazer a minha atividade. Então, ou seja,
Saia da sua zona de conforto. Pare de ser descansado. Eu sei que não é fácil, não. Não é fácil mesmo, não. É de jeito nenhum. Mas seja esforçado. Tenha uma meta na sua cabeça. Eu preciso cumprir a minha meta. Que isso te ajuda a sair dessa zona. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá começar a nossa aula. A nossa aula, gente, vai lá para o livro didático. Deixa eu ver aqui qual é a página aqui. Página 166. Página 166. Peguem aí o livro, ou vocês podem me acompanhar. Ou vocês podem me acompanhar a partir aqui da tela, tá bom? Então, nós vamos começar na página 166, no capítulo 1, falando de ângulos. Então, olha, o que é que nós estudamos sobre ângulo, gente? Ó, então, vamos entender aqui o que é o outro. Aqui a denominação aqui do ângulo. Bem aqui, eu tenho um ponto que é o chamado vértice. Esse ponto aqui é chamado vértice. E daqui parte uma semirreta, nós estudamos no vídeo da aula passada, do 6º ano, né? O que era uma semirreta? É uma reta que tem começo, mas ela não tem fim. Então, aqui vocês estão vendo que estão duas semirretas. A semirreta O em direção a A e a semirreta O em direção a B. Vocês estão vendo aqui o Bzinho aqui, ó, duas semirretas. E aí vocês notam que, como a reta na prática ela é infinita, ficam duas regiões. Uma região mais fechada e uma região mais aberta. A região fechada é chamada de região convexa. E a região aberta é chamada mais aberta, né? Porque tem sempre que você vai ter duas, na maioria das vezes, você vai ter uma região mais fechada e uma mais aberta. A fechada é convexa e a mais aberta é a não convexa. Beleza, esses dois nomes nem são tão importantes. O importante aqui é saber que nessa figura, esta abertura da região convexa é chamada de ângulo. Essa abertura aqui. Tá certo, gente? O ângulo é uma abertura que duas retas fazem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui no meu vídeo. Vamos considerar que essas duas canetas sejam duas semirretas. Eu vou botar aqui um vértice, porque tem que ter um vértice para formar o ângulo. Então, olha aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é o ângulo, gente, ó. Essa é a região convexa. E desse lado aqui é outro ângulo, que é a região não convexa. Nós temos ângulo dos dois lados, tanto na região convexa, que é na região de dentro, menor, na parte mais fechada, como na região mais aberta. Também nós temos aqui uma região que a gente tem também uma medida de ângulo, tá certo, gente? Então, aqui, ó, nós temos o ângulo, ele pode ser mais fechado, ele pode ser mais aberto, nós vamos já ver ele aqui, tá bom? Para medir o ângulo, nós utilizamos uma régua que é chamada de transferidor, daqui ela, ó. Esta régua aqui, que pode ser nesses dois modelos, tem o transferidor de 180 e tem o transferidor de 360. Para que essa régua faz? Essa régua, ela mede o ângulo, uma medida de ângulo, né? Porque você sabe que ângulo não é para ser novidade para vocês, que uma volta completa é 360 graus. Ele vai explicar bem aqui, ó. O ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus. Toda vez que você tem uma volta completa, você tem 360 graus. Então, nós temos aqui, esse transferidor é um transferidor de uma volta completa. Então, você encaixa bem, tá vendo aqui onde ele está marcando aqui centro? Tá vendo aqui, ó, o centro? Você encaixa esse centro bem aqui em cima do vértice. Você encaixa ele bem aqui. Aí você encaixa uma das semirretas no ângulo zero. Aí você tem condições de saber qual é a medida do ângulo. Tá certo, gente? Então, ó, uma volta completa é 360 graus. Então, tudo que você fizer uma volta, não sei se vocês vão ver daí, mesmo assim eu vou testar aqui uma coisa aqui para ficar claro. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Sei lá, a caneta, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a tampa da caneta azul aqui em cima. Se eu fizer isso aqui, ó,
uma volta completa, então eu tenho 360 graus. Portanto, por exemplo, se eu der só meia volta, fizer só assim, ó, que a tampa agora ficou para baixo, né? Então, aqui eu tenho meia volta, 180 graus. O que é 180 graus? Metade de 360 graus, que é uma volta completa. Então, ó, nós temos os ângulos. Nós temos ângulo de uma volta completa, um ângulo pode dar uma volta completa. Tem ângulo como esse bem aqui, ó, engraçado esse ângulo aqui, chamado de ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau. O que é o ângulo de 0 grau? É o ângulo que não tem nenhuma abertura, não deu nenhuma volta. Está parado e ele ficou. Então, é o ângulo nulo, é o ângulo de 0 grau. E o ângulo de uma volta, que é quando ele dá aqui, ó, bem aqui, vocês estão vendo aqui na figurinha, ó. Ele deu aqui uma volta completa. Se você olhar para essa figurinha já desse outro lado aqui, ele não deu nenhuma volta. Por isso que aqui é ângulo nulo, de 0 grau, e aqui é o ângulo de uma volta, 360 graus. Aí aqui ele já vai mostrar aqui, ó, tem aqui um ângulo de 360 graus, ele está mostrando aqui um exemplo usando o transferidor. Nós temos aqui um famoso ângulo de 90 graus. Esse ângulo ele é famosíssimo. É o ângulo talvez mais conhecido da geometria, o ângulo de 90 graus. Podem notar que ele é metade da metade. Olha, se uma volta completa é 360, como está mostrando bem aqui, é 360 graus, meia volta é 180, beleza? Uma volta é 360. Meia volta é 180. E metade de meia volta é 90 graus. Então, eu posso dizer que 90 graus é metade da metade. Matematicamente, seria 1/4, 1/4. Mas basta a gente entender que é metade da metade. E esse ângulo, gente, ele é famoso, ele é conhecido, ele aparece muito na geometria, o ângulo de 90 graus. Ele é o canto da folha do caderno de vocês, né? Ele é esse canto aqui em cima, ó. Esse canto aqui em cima, ele é 90 graus, esse canto aqui, ó. Tá certo? O quadrado, dentro do quadrado, aqui quando você fecha com o quadrado, aqui dentro, bem aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Aqui desse outro lado também tem ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está muito presente no nosso dia a dia e muito presente na geometria, tá certo? Aqui ele está fazendo uma demonstração bem aqui do ângulo de 65 graus, mostrando como é que ele mede na régua, no transferidor. Infelizmente, a gente não vai... Na escola, o professor pode... a escola tendo o material, que algumas escolas têm, leva para a sala de aula o transferidor, ajudam os alunos a colocar, a medir um grau, né, usando o transferidor. Tá certo, gente? Deixa eu só lembrar que o ângulo de 90 graus, ele tem um nome, vários ângulos têm nomes, mas o ângulo de 90 graus tem um nome que é chamado de ângulo reto. É o ângulo reto, tá certo? É muito conhecido esse nome, o ângulo reto. É o ângulo, toda vez que eu falar ângulo reto, você já tem que saber que é o ângulo de 90 graus. E também o ângulo de meia volta, não tem aqui nenhuma demonstração, tá aqui ele, ó. Esse aqui é o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus. Ele também tem um nome, tá aqui o nome dele, ó, ele chama de ângulo raso. Ele é o ângulo raso, tá bom, pessoal? Então, nós temos o ângulo de 0 grau, que é esse aqui, ó, que é o ângulo nulo. Temos o ângulo de uma volta, que é o que dá 360 graus. Temos o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. E temos o ângulo de meia volta, que é 180 graus. É o ângulo raso. Muito bem. Agora, nós vamos aqui para dois conceitos da geometria, que são chamados ângulos congruentes. Alguns conceitos aqui da geometria que a gente precisa entender. O que são ângulos congruentes? Vamos lá. É engraçado, gente, ó, que o livro, ele teoricamente, ele é para vir suficiente para que você sozinho estudasse e compreendesse. O que ele explica aqui, ó, o que é um ângulos congruentes? Tem aqui dois ângulos. Gente, ó, vocês estão vendo que ele batizou os ângulos, ó, ângulo A ao B.
ele só faz juntar essas letras, tá? Ó, A, O, B. Aí ele chama esse ângulo de AOB. Como ele chama esse aqui de MPQ. Ângulo MPQ. É o nome dele. MPQ. É o nome dele aqui, ó. AOB. AOB. Então, ele pegou esses dois ângulos e explica o seguinte, ó. Ao sobrepor os ângulos, notamos que os vértices e os lados dos dois ângulos coincidem. Veja na figura ao lado. O que é sobrepor? É colocar um em cima do outro. E o que eles perceberam quando ele coloca aqui um ângulo em cima do outro? Vocês estão vendo aqui a representação dele aqui, ó, colocado um ângulo em cima do outro. Eles coincidem. Eles coincidem. Isso significa que eles chamam de ângulos congruentes, né? Gente, agora vamos lá tentar, como é que eu posso dizer? Destrocar isso. Vamos lá melhorar o entendimento disso. Congruente significa igual. Então, dois ângulos são congruentes quando esses dois ângulos são iguais. Então, exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui seja de 65 graus. E se esse ângulo aqui também for de 65 graus, então eles são ângulos congruentes. Entendeu aí? Ele te explicou tudo isso e esse é o entendimento. Teoricamente, gente, você é para estar a par dessa explicação. O que eu quero dizer com isso? Você é para estar... já é para ser do seu conhecimento essa explicação aqui, né? Porque congruente é uma palavra que sempre aparece na geometria e ela significa igual. Toda vez que você vê a palavra congruente, congruência, significa igual. Então, dois ângulos são congruentes quando eles são iguais, né? Pronto, simples assim. Beleza? Então, ele está explicando até aqui, ó. A medida do ângulo AOB é congruente da medida do ângulo MPQ. Eles são congruentes. Tá certo? É a mesma coisa. Agora vamos falar de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Também outro conceito sim, ó. Olha lá. Vamos agora destacar 3 ângulos. Aí ele vai mostrar aqui para a gente 3 ângulos. Para a gente entender agora o que é que são consecutivos e o que é que são congruentes. Então, ó, o que ele diz bem aqui, ó. 2 ângulos que têm o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados consecutivos. Então, deixa eu traduzir para você. O que é um ângulo consecutivo? É um ângulo vizinho do outro. É um ângulo vizinho do outro. Então, você olha aqui o ângulo AOB, que o ângulo AOB, ele está vizinho do ângulo BOC. 2 ângulos vizinhos. Vocês estão percebendo aqui, ó? O clarinho com o azul, estão vizinhos? Estão. Então, eles são ângulos consecutivos. Tá certo? Eles são ângulos consecutivos. Agora, vamos ver o que é que são adjacentes. 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos em comum, eles são denominados ângulos adjacentes. Então, vamos lá. O ângulo AOB e BOC são adjacentes. AOB e BOC são adjacentes, ó. 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Então, vamos lá. O que seria um ponto interno? Vamos lá. Porque assim, ó, isso aqui é um pouco até tô achando complicado para te explicar. Porque é o seguinte, consecutivo é o ângulo que está um vizinho do outro, beleza? Então, praticamente, todo ângulo que é consecutivo, praticamente ele é adjacente. Praticamente, ele é adjacente. Basicamente isso. No geral, todo ângulo que é consecutivo é adjacente. Então, ó. Então, bem, o que é que não seria adjacente? Eu vou tentar explicar, né? Então, ó, vamos lá aqui. Vocês estão vendo aqui nessa primeira figura aqui? Quero que vocês notem aqui nessa primeira figura o seguinte. Nós temos o ângulo azul e nós temos o ângulo claro, beleza? Eles são consecutivos aqui.
E, além de consecutivos, eles são adjacentes, esses dois aqui. Por quê? Porque, gente, entenda aí que é o seguinte, eles estão separados. Um ângulo é o azul e o outro ângulo é o clarinho. Agora, olha o que acontece nessa última figura aqui, ó. Última figura aqui. Repare que o ângulo que começa lá no A, que é o ângulo que começa bem aqui, ó, gente, ele se mistura com outro ângulo. Olha a diferença. Você está vendo que esse tracinho aqui, ele está separado desse? Você está percebendo que eles estão separados, esses dois tracinhos? Mostrando que eles são dois ângulos separados. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, gente, ó. Tá aqui um tracinho. E tá aqui o outro tracinho, ó. Eles estão separados. Os dois tracinhos. Vocês estão vendo aqui, nessa parte aqui, ó. Os dois tracinhos, eles estão separados. Agora, note esses dois aqui, ó. Note esses dois aqui. Esses dois tracinhos não estão separados. O que você está vendo aqui é que um ângulo, ele adentra o outro ângulo. Aí isso não é adjacente. Isso não é adjacente. Eles são consecutivos, porque eles são vizinhos, eles estão ligados um no outro. Mas eles não são adjacentes porque um ângulo invade o outro. O ângulo. Entendeu aí? Então, eles não são adjacentes. Se vocês notarem também aqui nesse lado, também não são adjacentes, porque um ângulo, ele atravessa para o outro. Diferente desse primeiro aqui, que cada ângulo está separadinho. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos ângulos adjacentes, mas nesses dois eu já não tenho. Não sei se isso ficou muito claro. Essa questão de ângulo consecutivo e ângulo adjacente não são tão importantes. Não na geometria no geral, mas na frente, a gente vai estudar ângulos consecutivos adjacentes, praticamente não nos serve de muita coisa. Mas essa diferença ela é muito clara aqui. Aqui, os três casos são ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Ângulos que estão vizinhos, colados um no outro. Olha lá, estão colados um no outro, aqui, um do lado do outro, assim, encangado. Encangado. E quando é que são... Para ser adjacente, eles têm que ser consecutivos, para começar a história. Então, esses três casos aqui, eles são consecutivos. Porém, somente nesse primeiro é que eles são adjacentes. Porque os outros dois ângulos, o ângulo invade o outro. E isso não é adjacente. Adjacente é ser vizinho, mas cada um está separado. Ok? Aí, dito tudo isso, nós temos, claro, o velho dever de casa, atividade de casa hoje. E aí, gente, atividade a cada página 170, página 170, você vai fazer a primeira, você vai fazer a segunda, você vai fazer a terceira, você vai fazer a quarta, primeira, segunda, terceira, quarta e sexta. Pronto. Página 170, primeira, segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta e sexta. São 5 questões. Tá bom, pessoal? Beleza? Página 70, primeira, segunda, terceira, quarta e sexta. Gente, pois essa é a explicação. Toda essa explicação aqui, ela está no livro. Espero que vocês tenham entendido essas explicações e que vocês consigam fazer as atividades e que façam as atividades, ainda que fiquem erradas. Não pesquisem fora do livro, o que eu quero dizer assim, não vão atrás de só botar a respostinha lá, porque isso aí não adianta, você não vai acrescentar em nada nisso aí. Então, procura tentar resolver pela que a gente explicou. E, mais uma vez, bom final de semana, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.